E hoje nós vamos aprender sobre Levítico. Levítico é o terceiro livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico. Ele faz parte de uma coleção de livros chamada Pentateuco. Penta por quê? 5 livros. Que são os 5 livros de autoria de Moisés. Isso confirmado pelo próprio Jesus. Jesus falou o que dizia Moisés. Então a gente tem confirmação do próprio Logos divino. Então ninguém contesta. Amém, meus irmãos? Os teólogos acreditam nisso. Tem algumas outras fontes lá fora que duvidam e questionam. Mas, irmão, não tem por que duvidar que foi Moisés e ele tinha capacidade para isso. Tanto é, meus irmãos, que ele não era um hebreu comum. Ele ficou quase 40 anos recebendo a melhor educação do mundo na época antiga, lá no Egito. Então ele teve muito tempo para poder escrever. Ficou 40 anos aproximadamente no deserto peregrinando com o povo. Então, meus irmãos, por todas essas indicações, nós cremos que Levítico também é um livro de autoria de Moisés. E ele tem um tratamento muito interessante. Ele foi escrito por volta de 1400 antes de Cristo, que a gente já vai ver já. E o tema principal desse livro poderia ser santidade. Santidade em todas as coisas. E é o que nós vamos ver daqui por diante. Amém? Alguém, por gentileza, leia o texto bíblico que nós vamos estudar, Levítico, capítulo 1, verso 1 ao 4. Alguém, por favor, leia esse versículo. Irmã Emily, por favor. Na tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas. Se o holocausto for de gado, ofereça um macho sem defeito. Ele apresentará à entrada da tenda do encontro, para que seja aceito pelo Senhor, e porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Muito bem. Uma Fátima, por favor, leia ali, ó, o que diz ali, ó, Levítico é o terceiro livro e até para a cruz de Cristo. Levítico é o terceiro livro do Antigo Testamento, escrito por Moisés, por volta de 1400 a.C., em um período histórico abrangendo a época da peregrinação do povo de Israel no deserto. Contém 27 capítulos, contido um sistema de leis religiosas, civis e morais para o povo de Israel. No livro há até normas de comércio. Precisa de uns versículos? Não, leia. Levítico 25. Levítico 25, 14 a 55. É um livro cheio de princípios fundamentais sobre a salvação, a fé e a comunhão com Deus. É chamado do Evangelho do Antigo Testamento, por apontar para a cruz de Cristo. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos? Eu queria abrir agora para a discussão. O que vocês entenderam desse texto bíblico aqui de Levítico? O que vocês conseguiram entender? O que diz aqui Levítico 1, do 1 ao 4? Na tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao, seja do ou do, o que isso quer dizer? Eu poderia oferecer um cachorro para o Senhor? Por quê? Deus estava restringindo aquilo que deveria ser ofertado. Eu não tenho gado ou ovelha, pode ser uma cabra? E o que Deus quis nos ensinar através desse versículo? Muito bem, esse é o primeiro ponto e o mais importante, irmãos. Primeiro, obediência. Se Deus disse gado ou ovelha, é gado ou ovelha.
Ponto e pronto. Amém, meus irmãos? Segundo tema, que é um tema um pouquinho mais profundo. Santidade. Muito bem. Quase lá. Dedicação. Quase lá. Mais um pouquinho. Depois eu vou ver minhas caretas na internet. Irmãos, Sacrifício. Deus não aceita qualquer tipo de oferta. Como Deus também não aceita qualquer tipo de oração. Como Deus não aceita qualquer tipo de adoração. Entenderam, meus irmãos? Primeiro, nesse versículo aqui, mostra que não é qualquer oferta que Deus vai aceitar. Deus está sendo específico. E no versículo de número 3, aliás. O que diz aqui? Se o holocausto for, oferecerá. Muito bem, continuem. Para que seja aceito pelo Senhor. E porá sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceita propiciação. Essa palavra é difícil. Irmãos, dessa vez eu não vou esticar um pouquinho vocês, até porque o nosso tempo é curto. Já direto para os irmãos. Tá? Diz assim, ó. Se o holocausto for de gado, oferecerá macho e sem defeito. Por que, meus irmãos? Isso está apontando para Cristo. Jesus se fez homem e nunca errou. Por isso, sem defeito. Então não basta apenas o que ofertar, mas a maneira de ofertar. Se fosse um gado macho, mas tivesse defeito, não servia para Deus. Ah, mas eu ofertei o que Deus me pediu, mas não da maneira que Deus te determinou. Então aqui é um ponto de entendimento. Vamos para outro ponto, tá? Holocausto. Holocausto é um dos tipos de sacrifício que foi instituído e era conhecido como sacrifício perfeito. Por quê? Porque no holocausto era queimada toda a oferta, não sobrava nada. E quando nós vamos ofertar alguma coisa, para o Senhor não deve sobrar nada de nós. Nós devemos fazer aquilo por inteiro, não reservado. Não adianta entregar parte do teu coração a Jesus. Ou o teu coração é de Jesus ou não é de Jesus. Tá? E outra coisa que me chamou muita atenção. Vocês perceberam ali que fala da tenda do encontro? Percebeu, irmão Luiz? Percebeu, irmão Fátima? E eu quero perguntar para vocês, aonde era feito esse holocausto? Na tenda do encontro, depois da tenda do encontro, ou na entrada da tenda do encontro? O que isso quer dizer, meus irmãos? Agora eu estou provocando vocês. Antes de você ter um encontro com Deus, você tem que apresentar o teu coração como holocausto. Tem que consumir tudo de você. Tudo do ser humano deve ser queimado, para que a gente possa oferecer os nossos corpos como um sacrifício vivo. Na entrada, não na tenda do encontro. Aí sim, depois de ter oferecido nosso holocausto, entrar na tenda do encontro e ter um encontro com Deus. Tem gente que não tem um encontro com Deus porque não oferece o melhor de si. Se entrega para Jesus, mas em reservas, não totalmente. Então aqui a gente já vê princípios espirituais maravilhosos. Primeiro, a gente viu que aqui no começo de Levítico ele já mostra que Jesus era perfeito, era o sacrifício perfeito. Jesus foi o sacrifício perfeito. E ele pagou toda a condenação por nós. Basta nós aceitarmos como Senhor e Salvador. Amém, meus irmãos? Agora nós vamos aprender e vamos saber o porquê da palavra levitas. Por que Levi? Da onde saiu isso? Tá? E para isso, irmão Rafael, pode ler aí atrás da câmera, não tem problema nenhum, pode ler para a gente. Os levitas eram descendentes
Página 5 da nossa revistinha. Os levitas eram descendentes da tribo de Levi, uma das 12 tribos de Israel. Arão, irmão de Moisés, vinha dessa tribo, o qual foi escolhido para iniciar a linhagem de sacerdotes. Os levitas não recebiam herança na terra prometida e eram sustentados com os dízimos. Glória a Deus. Então, meus irmãos, daí que veio a palavra levitas, que eram descendentes da tribo de Levi, da qual Moisés mesmo era dessa tribo. Eles tinham um irmão chamado Arão, e esse Arão foi o primeiro sacerdote do povo de Israel. E aí os que descendiam dele eram os que estavam aptos para oficiar diante de Deus, sacrificarem diante de Deus. E meus irmãos, na Bíblia, Deus abriu poucas exceções para isso. Muito poucas exceções. Por quê? Essa tribo era uma tribo que ela não recebia herança como as outras, mas a herança deles era o céu. Era uma tribo que era consagrada, separada. A palavra Kadosh do hebraico quer dizer santo. Santo quer dizer separado. Não quer dizer perfeito. Ninguém é perfeito, senão Cristo Jesus. Agora, nós não somos chamados à perfeição, porque seremos somente perfeitos quando estivermos com Cristo nos ares. Mas nós somos chamados à santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Amém. Não é palavra do pastor, é palavra de Deus para nossas vidas. Amém, meus irmãos? E agora eu quero que vocês acompanhem com o pastor, a gente tem que correr um pouquinho. 1.1. Avalie a possibilidade de dedicar o seu melhor ao Senhor. Irmão Douglas, pode ler para o pastor? O sistema de oferta ao Senhor, estabelecido em Levítico 1, nos ajuda a entender o conceito de nos dedicarmos ao Senhor. Uma oferta é um sacrifício com um elemento especial. A escolha é um ato voluntário. No sistema levítico, as ofertas eram oferecidas segundo a condição financeira de cada israelita. Uns ofereciam ao Senhor novilhos, outros ofereciam cordeiros, outros ofereciam pombinhos. A família de Jesus pertencia a esta classe social. Outros ofereciam uma éfa de flor de farinha. Muito bem, só até aí. Irmãos, o que a gente pode aprender ali? Que todos, sem exceção, sejam ricos, sejam de uma classe média, sejam pobres, ninguém aqui pode se considerar rico de verdade, Então, eu posso dizer, eu sou pobre, nem tem problema. E também aqui mostra até aqueles que não têm o mínimo, quase os miseráveis, Como diz assim, mas todos, independente da classe social, todos são chamados para ofertar a Deus. Amém, meus irmãos? O céu não é para pobres. Ô pastor, o que é isso? Mas também não é para rico, é para adoradores. Amém. Todos foram chamados. E nós vemos aqui que a família de Jesus era uma família humilde. Por isso, só ofertou o necessário. No caso, o casal de